É um dia muito especial. Hoje, dia 29, amanhã é 13, como me lembrou a Thaís. A gente, inclusive, pensou nisso, sobre manter esse evento e com a proximidade das eleições, mas a gente achou que era isso mesmo, que a gente está aqui, né, e é um dia de trabalho, um trabalho importante. Eu, a Thais e a Vera, a gente entrou em contato com o texto de vocês faz um tempinho e estava pensando quando a gente ia poder entrar em contato com vocês, escutar, trocar. Então, foi um dia esperado. E então hoje é o segundo encontro do Hub, é o nosso grupo de trabalho, de estudo, de pesquisa sobre parentalidade e psicanálise. E a gente convidou o grupo de Relações Raciais, Psicanálise e Gênero do Laboratório de Psicanálise, Sociedade Política da USP. E é um grupo grande. Temos a Adriana Simões Marinho, Aline Souza Martins, Bárbara Cristina Souza Barbosa, Stanislau Alves da Silva Filho, Priscila Santos Souza, Mariana Almeida e Tami Luiz Duarte Pereira. Sem mais, a gente passa a palavra para vocês e um bom trabalho para nós. Bom dia a todas, todos, quem está aqui hoje e quem vai nos escutar, enfim, pelo vídeo. Uma alegria vir aqui presencialmente para o Gerar. Acho que esses eventos presenciais, eu me dei conta de que, inclusive, é o primeiro, depois da pandemia, que eu participo. Evento acadêmico, evento político, a gente já está aí na rua faz um tempo, né? E quando do convite, acho que é importante dizer rapidamente, eu repliquei o convite, né, e todo mundo achou super bacana, vamos falar desse texto. Só para explicar um pouco da construção do texto, nós construímos, na verdade, o texto para um seminário. Era um seminário que falava sobre raça, classe, né, e questões relacionadas ao feminino e o marxismo. Esse evento não ocorreu por conta da pandemia, bem lembrado, e esse texto foi tomando destinos muito diferentes. Esse texto foi rejeitado em algumas revistas, pelo número de pessoas, um pouco da esquisitice de como a gente foi amarrando, né? São muitas pessoas, cada uma vai escrevendo a seu modo, se colocando, e nós queríamos sustentar esse texto a esse modo, para poder dizer um pouco deste grupo, que é um grupo forjado por pessoas que têm interesses em discutir relações raciais, psicanálise e gênero, um grupo que se organizava aos sábados, às 8h da manhã, para poder falar sobre esses temas, que tinha como propósito ficar 3 horas discutindo, e, de repente, a gente estava às 5 da tarde, numa mesa de bar ainda, falando sobre os textos e conversando sobre política e sobre a vida. Então, para dizer que é um grupo que também é muito atravessado pelos afetos, os afetos políticos, os afetos das nossas posições, né? E acho muito importante, inclusive, poder falar sobre esse texto um dia antes, né, do segundo turno das eleições e de toda uma era, de um futuro que a gente tem para construir pela frente. Então, para dizer também que esse texto é, em alguma medida, um ato político, né, que nós forjamos ou nos colocamos como pessoas, sujeitos aqui que estamos históricos, na construção de pensar uma psicanálise que possa falar de algum lugar, né, cada um a seu modo, inclusive, como vocês vão ver aqui, sobre essa construção. Ele é fruto também de vários debates que nós fazemos nos nossos espaços, né, do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, sobretudo, que é onde boa parte de nós nos encontramos, e é onde nós estamos ligados e ligadas, mas também é fruto de uma insistência em poder falar sobre psicanálise e política. Acho que é um pouco por aí. Então, eu vou passar a palavra agora. Pode falar. Só um último detalhezinho, que saiu publicado, então, recentemente, no mês passado, num livro, como capítulo de livro. O livro chama Psicologia 2, Reflexões, Métodos e Processos Integrados em Sociedade. Então, só o serviço passando, que quem quiser acessar, o texto está disponível. Isso, apesar das nossas insistências, a gente conseguiu aqui, em alguma medida, fazê-lo ser publicado e ganhar aí um pontinho no Lattes. Eu? Claro que não. Somos nós.
Bom, gente, então, eu sou a Aline, né? Eu vou começar falando das primeiras provocações que a gente teve para construir esse texto, né? Acho que a ideia do complexo de Édipo universal, né, ela vai sendo questionada por várias autoras, principalmente autoras mulheres, né, e autoras negras, né? A gente trouxe algumas dessas autoras que são da psicanálise, ou da sociologia, ou da antropologia, que vão apontando a necessidade da gente repensar esse conceito de uma forma um pouco mais localizada, né? Isso vem na esteira, eu acho, de um movimento de localização dos corpos, que é do movimento feminista, né? Mas também da localização das cores desses corpos, que é do movimento negro, né? Então, a nossa ideia foi fazer uma releitura do complexo de Édipo, né, a partir dessa localização. Então, a princípio, a gente trouxe o texto do próprio Freud, né, no texto Em uma Análise, que vai mostrando assim, que as primeiras vezes que o Freud fala sobre o que ele vai construindo como complexo de Édipo, né, que é nas cartas dele ao Fliss, as babás aparecem, né? E nos casos clínicos, as babás também aparecem. E uma dessas cartas que eu gosto muito de analisar, ele vai contando desse sonho que ele teve, né, quando ele era muito pequeno, e que, de repente, ele estava procurando, ele era muito pequenininho, procurando a mãe dele, não encontrava a mãe dele, ele começa a chorar, e o irmão dele fala assim, não, sua mãe está dentro do guarda-louças. Aí ele olha, né, e vê que a mãe não está dentro do guarda-louças, chora mais ainda, e aí, de repente, a mãe aparece, e aí ele se acalma. Aí ele interpreta esse sonho, né, dizendo que, na verdade, ele estava realmente buscando essa mãe, mas tinha um outro pano de fundo, que era ele tinha tido uma babá, né, e essa babá, que participou bastante, ele era muito afeiçoado a ela, né, ela foi presa porque ela foi acusada de roubar a casa, né. Então, a primeira coisa que a gente foi pensando, né, é como que esse sonho ele traz uma metáfora e uma dupla cena, né, que é ele chorando e procurando a mãe dentro do guarda-louças, né, e o guarda-louças é esse lugar onde você guarda as coisas e tranca, né. Então, a gente pensou assim, quem que era essa cuidadora, mãe babá, né, que estava guardada e que ele não podia acessar? E também o lugar da mãe, né? Nesse lugar guardado, junto com as louças, nesse espaço doméstico. E aí, como que ele vai, na hora que ele sai dessa história, e uma história em que a babá tem um papel importante, na hora que ele vai construir a teoria, ele tira essa função da cuidadora, que é a babá, né, e traz a função da mãe. E isso não é fora da política, né? Eu acho que quando a gente for falar da McClintock, ela vai trazendo um pouco a importância da gente entender, né, na nossa sociedade, por que o trabalho de cuidado pago não é valorizado, né? O que isso tem a ver com a nossa sociedade política? E aí algumas autoras, como a Juliette Mitchell, por exemplo, né, elas vão começar a pensar, que são autoras psicanalistas feministas, que essa... Acabou? Que essa nossa forma de entender a psicanálise, né, ela também tem os efeitos da nossa estrutura socioeconômica, né? Então, muitos dos nossos conceitos eles vão chegar até o que foi feito de nós dentro da estrutura socioeconômica e como que a nossa subjetividade vai ser formada dentro desse sistema que a gente chama de patriarcado, né? Então, a psicanálise, ela, para Juliette Mitchell, ela trataria esse patriarcado em nós, né? As consequências dessa nossa formação psíquica. E aí algumas outras autoras vêm repensando o que seria esse complexo de Édipo. Uma que eu gosto muito, que eu tenho gostado bastante, né, é a Jessica Benjamin, que é uma autora norte-americana, é feminista, psicanalista, e ela fala uma coisa que para mim é muito essencial, que quando a gente pensa o complexo de Édipo, a gente não pensa o lugar do desejo da mulher, né? Ele não é considerado ali pela criança em nenhum lugar. E aí, para ela, essa visão, né, ela vai mostrando como que esse apagamento do lugar do desejo da mulher, na hora da gente pensar o complexo de Édipo, ele faz com que a gente não perceba que as identificações elas também vêm por causa das estruturas de poder e dominação,
né, que esse lugar do pai, como esse lugar de quem pode desejar e quem tem a liberdade, né, ele é um lugar que, para a criança, é muito mais fácil de se identificar. Quem não quer se identificar com aquele que pode desejar, né, que tem a liberdade? Né? E isso vai ter consequências, inclusive sociais, né, para a formação da misoginia. Não vai dar para a gente explicar todo o processo aqui, né, mas é mais ou menos isso. E aí essas teóricas acho que estão bastante em consonância com a teoria do Stephen Frost, que é um autor da Inglaterra, que escreve também sobre o complexo de Édipo, e que vai mostrando que o complexo de Édipo, para além dessas nossas relações, né, com a nossa constituição psíquica, ele também é o momento em que a gente vai se conformar às relações de poder. Né? Se a gente pegar o termo do Althusser, vai ter essa interpelação pelas relações de poder. Então, a ideia é a gente pensar esse Édipo a partir dessas várias linhas, né, de questionamento do poder, e aí a gente trouxe algumas mulheres que fazem isso no trabalho delas. Tá funcionando? Tá. Bem, bom dia a todos. Eu sou a Mariana, né? Então, como a Aline acabou de falar, nós selecionamos algumas autoras que tratam essa questão das mães pretas e das babás. E eu vou falar inicialmente sobre a Rita Segato. Então, vou trazer um pouquinho para vocês da abordagem dessa autora, né, fazer algumas considerações. A Rita Laura Segato é uma antropóloga feminista e escritora argentina, né, um fato curioso. E foi uma das autoras que mais me tocou ao falar sobre psicanálise e as mães pretas no texto O Édipo Brasileiro, a dupla negação de gênero e raça. Talvez porque nele pude encontrar reflexões não apenas sobre questões históricas que determinam posições específicas adotadas por sujeitos dentro de um discurso que a autora irá nomear como um discurso branco e higienista. Também, não apenas por Segato teorizar elementos da constituição psíquica de uma estrutura alojada no interior do sujeito, marcada por um mito brasileiro, por um Édipo que não desconsidera as relações provindas de um passado colonial que ainda hoje nos assombra. Mas Rita Segato me tocou, sobretudo, por encontrar nesse texto pontos que me remeteram à minha própria história. Eu, que até os 4 anos tive uma babá negra, prima do meu pai, que, assim como meu pai, veio do sertão baiano para São Paulo. Morou na nossa casa para ajudar, ou melhor, para trabalhar nos afazeres domésticos, cuidar de mim, da minha irmã mais velha, e fazer o supletivo à noite, enquanto meus pais ficavam fora o dia todo, trabalhando também. Trabalhar, sim, ela era paga, sim, morava em nossa casa. E como ela foi morar em outra cidade, quando eu era muito nova, dessa babá, as lembranças muito pouco nítidas quase sempre aparecem como a consciência de uma ausência. Para Segato, há uma cisão recorrente na sociedade brasileira entre a mãe biológica e aquela responsável pelo cuidado. As funções da maternidade podem ser exercidas pela mesma pessoa, uma genitora que responde legalmente e cuida da criança. Entretanto, nem sempre é a mãe que toma conta, pois existe uma espécie de transferência dessa maternidade, uma terceirização do amamentar, banhar, acalmar, ensinar as palavras. É dessas mulheres que Rita Segato trata na construção de seu Édipo brasileiro. Ela busca na nossa história as transformações ocorridas na figuração dessa mulher negra que toma conta das crianças. Seja no caso da escravizada, que antigamente exercia o papel de ama de leite, cujo discurso higienista transformou na ama seca, sejam as atuais babás e domésticas. Notamos o constante emprego de mulheres negras desempenhando esse trabalho subvalorizado na nossa sociedade. Um trabalho que deve ser desempenhado da forma mais invisível possível. Um verdadeiro apagamento dessa função de cuidados maternos, ainda mais quando desempenhados por essa mãe preta. Além do constante medo de que essas mulheres venham a aparecer demais, se sobrepor ao papel da mãe biológica.
O texto de Segato se desenvolve a partir de uma discussão muito pertinente sobre as formas de se pensar o banimento dessa maternidade na consciência, a partir de um discurso branco, higienista, que busca sustentar esse apagamento. O tom é extremamente investigativo. Percebemos um certo cuidado da autora, que se utiliza de vários termos psicanalíticos, não como certezas ou pontos de chegada, mas deixando uma pergunta sempre aberta. Como se inscreveria no psiquismo essa cisão no seio daquilo que teríamos como a função materna para a psicanálise? Assim, notamos os desdobramentos da negação mencionada no título do seu artigo. O argumento trazido pela autora para pensar a constituição da subjetividade no Brasil é de que haveria uma dupla negação, tanto do gênero quanto da raça, com relação à mãe preta. Inicialmente, essa negação é situada no discurso higienista elaborado pelo Branco para a subalternização da mulher negra. O termo negação nos aproximaria de mecanismos de defesa como o recalque, que incidiria diante da importância dessa figura na própria história individual do homem branco. Mais adiante, a autora radicaliza o termo e considera que a dupla negação, no caso brasileiro, está tão enraizada e traz abalos tão substanciais que talvez se possa falar em uma concepção específica de fora-clusão da mãe preta no discurso branco. Segato adapta esse termo, fora-clusão, para pensar a não inscrição da mãe preta, a partir de sua leitura de Judith Butler. Butler, usando o termo de uma forma um tanto abrangente, diferencia, por um lado, a negação ou o recalque de um desejo que existiu. Diferencia da fora-clusão ou o banimento da possibilidade de um desejo. Segato, assim, utiliza o termo fora-clusão para expressar o banimento da possibilidade de inserção simbólica da mãe preta enquanto objeto de amor. Eu cito Segato: o que se fora-clue na babá é, ao mesmo tempo, o trabalho de reprodução e a negritude. Trata-se de uma fora-clusão, de um desconhecimento simultâneo do materno e do racial, do negro e da mãe. Por outro lado, Segato reconhece outro discurso para além desse discurso branco higienista, a fala negra, ou seja, o discurso do negro por meio de narrativas histórico-culturais das tradições afro-brasileiras, sobre uma cisão representada por duas mães brasileiras, da qual a Adriana irá falar um pouco mais para nós. Obrigada por esse belo encaminhamento aqui. Bem, então, no contexto, né, dessa ideia de uma dupla negação, né, que a gente encontraria como uma espécie de identidade nacional, e, de forma mais radical, como uma não inscrição, uma impossibilidade de dizer dos afetos em direção a uma mãe preta, que nos transmite afetos e que nos transmite também uma linguagem, a Rita Segato ela traz uma pesquisa extensa dentro de um culto tradicional que a gente vai encontrar em Recife, mais propriamente chamado Xangô do Recife, que é um culto nagô, né, um culto iorubá, né, considerado bastante tradicional. A Rita ela fez, durante longo tempo, uma pesquisa de campo, né, e recolhendo ali, né, com as iás, né, de certos terreiros tradicionais, algo que ela tece em forma de uma analogia com o que ela acompanha nessa diferença entre uma mãe branca, como sendo aquela biológica, aquela que pare, e uma mãe que cuida, uma mãe preta, né? E, segundo a Rita, eu acho que ela é bem didática nesse ponto, ela nos diz que essa construção, numa espécie de transposição, né, mítica, para se pensar a cultura brasileira, nos serve como um certo ponto de estofo para dar lugar a isso que não pôde ser reconhecido na fala branca, na fala do branco. Portanto, como
Mari disse, a fala negra, né? E ela pôde recolher, né, junto com certas IAs e também em mesas de bar, como é comum, uma certa ideia de que Iemanjá, né, que é uma divindade, uma deidade conhecida, né, no Brasil, bem forte aqui no Brasil, Iemanjá seria equivalente a essa mãe branca, né, uma mãe considerada fria, uma mãe hierarquicamente distante dos demais, uma mãe que busca passar por cima de qualquer conflito para que se mantenha uma certa imagem de uma boa sociedade, de uma boa família. Em oposição, ela vai dizer, a uma mãe preta, que ela vai poder depreender, né, dos testemunhos que ela recolheu, a Oxum. Então, a gente teria, né, de um lado, Iemanjá, como sendo a mãe branca, a mãe fria, aquela que pare, né, e a mãe preta como sendo Oxum, aquela mãe amorosa, que cuida, que empresta o seu seio, né? No entanto, eu acho que é importante que a gente traga aqui um tanto do que a gente conversou muito tempo atrás, não sei se todos vocês lembram, né, de que a gente não encontrava outro registro, né, como esse, né, acerca do arcabouço, né, mitológico contido nos Itãs, mesmo dentro das tradições nagôs, dentro dos candomblés brasileiros, né? E isso nos deixou com uma baita pulga atrás da orelha, afinal de contas, a gente tem grandes comunidades iemanjaísticas aqui, né, pelo Brasil, de norte a sul, inclusive dentro do Xangô do Recife, que vai dizer, poxa, peraí, mas Iemanjá é a mãe da cabeça, é a mãe do ori, como assim? Então, para dar notícias, né, de que essa analogia, por mais que ela possa ter um cunho de transmissão que pode nos servir, inclusive, para dar um certo lugar, né, ao conflito vivenciado, né, no âmbito, né, da escravização, da colocação, né, de uma distinção entre a mãe da casa grande e a mãe que cuida, um lugar simbólico, subjetivo, possível, né, uma certa forma de apreensão de certos modos de vida considerados tradicionais que permitiriam ter algum contorno simbólico, lembrando aqui, né, da noção, né, do conceito, mais propriamente de foraclusão, que a Rita pega, né, com a Judith Butler, né, vindo ali, claro, do Lacan, mas para dar, né, notícias de uma impossibilidade de inscrição, né, do lugar dessa mãe preta. Então, acho que é importante a gente dizer, né, que a gente não vai encontrar isso em outras tantas tradições, mesmo mais atualmente no Xangô do Recife. É possível, quero crer, aqui transmito isso como uma hipótese, de que isso tenha sido relevante dentro de um X de tempo, de um X período de tempo em que ela fez as suas incursões lá no Xangô do Recife, mas que, hoje em dia, a gente pode questionar até porque isso pode fazer reproduzir certos prejuízos por sobre uma comunidade que luta, e muito ainda, né, contra esses mesmos prejuízos, preconceitos, né? O mais importante que eu gostaria de trazer para vocês, depois, em seguida, passar a palavra, é de que o que a Rita pôde reconhecer, né, frequentando e recolhendo os testemunhos dentro do Xangô do Recife, de que haveria ali uma outra forma de fazer política, né? Na medida em que não seria possível fazer uma espécie de aporte das formas, né, como os Estados Unidos, ou mesmo a Europa, lidam com o racismo e mesmo com a misoginia. Seria preciso que a gente trouxesse os nossos próprios termos, as nossas próprias palavras para combater o racismo e a misoginia no Brasil e na América Latina. E ela vai, então, reconhecer, né, dentro
dessas comunidades tradicionais uma outra forma de fazer política, que seria mais condizente com aquilo que Clastres desenvolveu também em outras tantas comunidades tradicionais, né, culminando no livro conhecido dele chamado A Sociedade contra o Estado, ou seja, não se trataria de nos reduzirmos às reivindicações merecidas, legítimas, né, ao Estado, mas sim outras formas de se relacionar umas com as outras, uns com os outros. Microrrelações políticas que seriam mais potencialmente transformativas, subversivas a esse modo impositivo de se relacionar e de submeter corpos que a gente encontra com o capitalismo. Então, essa é a grande sacada que a Rita traz, né, com as suas incursões dentro dessas comunidades tradicionais, como a do Xangô do Recife. Uma outra forma de fazer política. A partir de uma certa ideia de espiritualidade, né, ela extrai uma forma de se relacionar. Né? Então, uma outra forma de fazer política, que ela considera mais subversivas, né, aqui pensando no Brasil e também na América Latina. Acho que é isso. Passa a palavra. Tami. Bom dia, todo mundo. Eu sou Tami. Bom, e aí, depois da Rita Segato, a outra autora, né, uma das outras autoras que a gente traz no texto, é a Lélia Gonzalez. E a Lélia Gonzalez, assim, ela tem alguns textos, um deles se chama A Categoria Político-Cultural de Americanidade, em que ela vai discutir a dimensão, assim, de que o Brasil, junto com o M.D. Magno, né, assim, com quem ela trabalhou, ela vai discutir sobre a formação cultural do Brasil, que eles vão chamar, né, assim, que é uma formação americana, né? Assim, então, para além de uma dimensão geográfica e histórica, o que eles vão trazer, a Lélia vai trazer, é que o Brasil, por ordem de... vou citar aqui. O enfoque da formação histórico-cultural do Brasil, que, por razões de ordem geográfica e, sobretudo, da ordem do inconsciente, não vem a ser o que geralmente se afirma, um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas. Ela vai falar de uma América africana e depois ela traz a categoria político-cultural da americanidade. E aí ela vai dizer que vai falar do mito da democracia racial como um mito que encobre isso que ela chama da verdade da nossa história, que é justamente que a nossa cultura brasileira ela é profundamente marcada pelas racialidades e por uma intensa dinâmica cultural, pela contribuição das culturas negras e indígenas. E aí ela vai dizer que o mito da democracia racial produz uma denegação justamente desta verdade, e aí ela usa o termo freudiano da denegação, da Verneinung, inclusive cita, né, assim, um processo pelo qual o indivíduo, embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou sentimentos, até aí recalcado, continua a defender-se dele, negando que lhe pertença. E aí ela vai dizer que a denegação vai formar o que ela chama de neurose cultural brasileira, que o racismo seria um sintoma dessa neurose cultural, né, justamente como um efeito disso que está negado, que seria essa verdade das culturas negras e indígenas como contribuições principais na formação da nossa cultura. Agora, uma coisa que eu trago, e que o Stannis vai trazer um pouco mais, é que essa denegação, quando a Lélia traz o termo denegação, ela não está falando propriamente numa dimensão na dimensão ela não está preocupada com os termos psicanaliticamente falando, né, em desenvolver isso, tanto que ela indica o texto do Magno para isso. Ela não está preocupada em fazer essa distinção, né, enfim, de todas as consequências psicanalíticas que usar esse termo traz em termos de construção estrutural e subjetiva. Mas eu acho que o que ela aponta é justamente a questão de que, olha, gente, tem uma parada inconsciente que rola
na nossa construção. Não é só história, cultura, geografia. Isso, né, assim, essa verdade da nossa história tem implicações na nossa constituição subjetiva. Acho que é por isso que a Lélia traz essa dimensão da denegação, ela vai usar isso nesse sentido. E aí eu passo para o Stanis. Então, bora lá. Não é isso, né? Ela e o Magno têm essa ideia de não queremos propor um diagnóstico culturalista, mas escutar. Talvez na dimensão mais psicanalítica disso, porque é isso. Ainda quando ela usa esse termo da denegação e ela usa Vernoin do Freud, é uma perversão, é um mecanismo da perversão. Tem uma perversão em jogo. Ao mesmo tempo, é uma neurose cultural, né? Cultura é sintoma para os dois, eu diria, né? A Lélia é muito legal desde sempre trabalhando com Magno, desde 70 e poucos. Esses textos são de 88, acho, né? Essas falas. Você vê ela muitos anos de trabalho contínuo. Ela trabalhou nas revistas do Magno, inclusive, desde antes, quando era mais ciências sociais, inclusive, antes de fundar o Colégio Freudiano, que ficou famoso, né? Do Magno, da Beth Miller, enfim, dos primeiros colégios lacanianos aqui do Brasil, talvez o primeiro mais enfaticamente. Mas deixa eu ver, tem duas coisas acho que eu brincaria antes, né? Pô, sou filho de Iemanjá, caramba, tem... E agora? E a Lélia é de Oxum, é filha de Oxum. Não, pois é. E outra coisa que interessante é isso, né? É muita alegria estar aqui todos, né? Se J. Mombassa bem perguntou se pode um cu mestiço falar, um monte de rabo falando junto também é raridade, para publicar ou para tudo mais. E o Gerard, muito generosamente, nos acolhe. E, de novo, uma baita alegria estar todo... Nossa, a gente tudo aqui, né? Que coisa. E pela primeira vez, então. Tem várias formas. Porque tem esse texto da Lélia, né, que é do racismo e sexismo na cultura brasileira. E que também sofreu, em partes, esse tipo de coisa. Ele não seria publicado normalmente. É um texto que, seja pela linguagem que ela usou, seja por uma série de razões, é um texto que não sairia normalmente. Numa revista científica que tem essa quase necessidade de podar muitas coisas, né? Então, também não deixa de ser uma curiosidade e um ponto de, justamente, vamos com o corpo que a gente há de ter e construir aí. Mas a Lélia, o que eu diria da sacada dela, do Magno, assim, tem uma fala dela, ela não está preocupada com análises socioeconômicas, simplesmente, ou quando ela fala esse tipo de coisa. E eu diria que esse texto dela, do racismo e do sexismo, meio, né, para radicalizar um pouco, talvez seja o único texto de racismo e psicanálise, eu diria. Eu sempre brinquei com isso no grupo. A única vez que eu vi isso ser realmente feito, porque é um diálogo, porque ela consegue instaurar um diálogo entre essas coisas todas, né? Pois é, mesmo nem sendo, se preocupando em ser psicanalista, etc. E ela consegue estabelecer um diálogo como não foi feito antes. E tem que ver com isso, com um uso muito de usar os termos e fazer a conversa acontecer. Né? De novo, não preocupada com uma perspectiva socioeconômica, etc. E não que jogasse isso fora, né? Mas fazer isso conversar. Esse é o ponto-chave dela e também do Magno. E eu ressaltaria isso, né? De novo, tem um jeito muito comum das ciências, né? Não só sociais, mas das ciências como um todo, que é isso, de como aplicar um conceito e fazer uma leitura. E a Lélia vai muito numa outra mão, né? Também muito analiticamente, no sentido de, quando você faz uma análise, você também não vai ficar aplicando conceitos, ou o que você quer quando você está com um cliente, um paciente diante de você, né? O que você faz? Você não vai ficar forçando essas coisas, muito pelo contrário, você escuta. Essa foi a primeira fala que eu escolhi, que ela leva isso ao diálogo com outros campos, talvez a psicanálise em extensão na maior excelência que se pode ter. Que então, não é tentar interpretar ou dar uma explicação metapsicológica, e essa já é uma fala mais até do Magno, propriamente, né? Não adianta nadar contra a corrente sintomática. É melhor fazer o sintoma falar. E dizer muito bem, né? Então, o sintoma da cultura, né?
Quer me parecer que as abordagens sociológicas ou outras zoologias ficam lutando contra a corrente, né? Mas isso, na verdade, atrapalha muito bem até fazer a coisa ser dita como careceria de ser dita. Eles dois vão brincar muito com isso, né? É preciso agarrar... A cultura é sintoma, e talvez possamos agarrar sua letra. Para o que sugiro pôr atenção nessa letra ladino-americana, que se a gente nunca agarrou na entrada, a dica, agarrar na saída. Porque, justamente, também a gente tem 1000 formas de lutar contra todas essas coisas e não importa necessariamente, talvez, definir nem antecipadamente, nem muito mais, a não ser no sentido de alguma estratégia, mas, de qualquer jeito, a gente pode se livrar antes até de entender necessariamente o que está ou metapsicologicamente em jogo e tudo mais. Eles brincam também nessa mesma linha de que, muito provavelmente, essa sintomática ainda não sequer disse seu nome. Que é esse racismo, que inclui isso que a Tami acabou de dizer, que tem algo muito, né, ou não é simplesmente reprimida, né, mas, pois é, que está aí, que não abre a boca, né, que a posição analítica tem muito essa, né, de como pegar o sintoma pelo, né, cangote e deixar ele falar, mas deixar ele falar, né, e fazer, ou, enfim, propiciar que ele solte. Então, só salientando eu acho que essa dinâmica é a grande genialidade da Lélia. Ela justamente não vai aplicar Édipo, esses conceitos nos diálogos que ela faz, o que não quer dizer que ela não use. E a gente pode encontrar esse tipo né? Eu estava pensando agora mesmo, o Harold Bloom, quando usa repressão na literatura, né? Ele chama da desleitura, né? E tudo mais, e vice-versa. E depois podemos voltar à psicanálise usando os termos da literatura e tudo mais. Tem um uso muito livre aí, que, de novo, não é uma preocupação diagnóstica, mas uma conversa e um diálogo que acho que, mais do que genialmente, ela consegue estabelecer aí, e salientando, né? Outro ponto forte dela, que vale a pena chamar atenção, com tudo que ela diz lá e do jeito que ela diz muito livremente. Nesse texto em especial do racismo e sexismo, ela fala: o que importa é a disposição paradoxal do deusa do meu samba num dia e no resto do ano, mulata doméstica. Esse é o ponto, né? Vamos falar disso. Bom, e aí nesse jogral, agora é minha vez. Nós trouxemos também uma autora, acho que vale a pena dizer uma questão. A maior parte dessas autoras, elas foram lidas no grupo de estudos, né? Então, a gente vai trazendo ressonâncias também das nossas aproximações e discordâncias também do grupo no texto. Então, a gente vai sustentando no texto também algumas diferenças, e isso, para a gente, é muito importante, né? Para construir com diferentes ideias o que essas autoras, de alguma forma, trazem em contribuição, porque parece que é novo o tema, né, de assuntos do atravessamento da racialização na psicanálise, do atravessamento da posição de classe, né, na psicanálise, e a gente vai percebendo, se dando conta de que não, de que muitas pessoas falaram, muitas mulheres, sobretudo, falaram há algum tempo, escreveram, fizeram belos textos, importantes textos, e aí a pergunta vem, bom, por que, então, permanece ausente, né, no caso, a figura da babá, por exemplo, dentro dos estudos referentes à maternidade, né, referentes à constituição da cena familiar. Estou um pouco implicada com a cena familiar, tá, gente? Muito, estou bem pistola. E aí, acho que o que é legal na Annie McClinton é um livro muito denso, né, que ela tem, chamado Cor Imperial, em que ela vai falar sobre gênero, raça, classe, sexualidade e classe dentro de uma perspectiva de pensar como o sistema colonial foi construído com base, né, nas mulheres negras. E ela vai dialogar profundamente com o marxismo e com a psicanálise, então já acho super interessante a partir daí. E ela vai trazer, dentro desse diálogo, algumas questões que eu acho que são muito pertinentes e importantes, né?
nós fizemos um estudo num grupo, né, desse livro, e chegava num momento que a gente quase duvidava de, tipo, não, isso aqui é um devaneio, não pode ser. Não, né, onde passou, né? Por exemplo, essa relação com a babá. Né? Então, a Aline já colocou como Freud, de alguma forma, né, nas cartas que ele então tem com o Fliess, ele conta lá a posição que a babá tinha na vida dele, na relação, né, que ele tinha dentro da tal cena familiar, né, da tríade que não entra a babá. Por que não entra a babá? Né? A proposta, né, que a Annie McClinton vai ter, ela está fazendo, dentre as coisas que ela faz uma análise dos textos, né, de uma série de documentos de uma mulher que foi casada com um burguês, digamos assim, um burguês vitoriano, né, lá, enfim, na Inglaterra, do século XIX. Essa mulher foi, ao mesmo tempo, mulher e empregada dele. Só que só se descobre que ela foi mulher depois de muito tempo. E ela vai vendo nessa posição que tem, né, sobretudo de vários homens brancos, burgueses, de ficarem observando mulheres, dizendo. Ela vai trabalhar com o conceito de fetichização, vai brigar com a psicanálise no conceito de fetichização, mas o que interessa é perceber o quanto essas figuras dessas mulheres trabalhadoras, e no caso da babá também, tem uma inserção na tal cena familiar, né? Tem com a figura dos cuidados, né, com o bebê, mas tem também, a gente pode estender, né, com a figura do patriarca, né, das relações. Ela vai colocar que, bom, ora pode ser uma relação de cuidado, de quem cuida, de quem faz ali um determinado investimento, né, pensando na psicanálise, de quem se encontra, mas ora também numa posição de ódio, né, porque ela também está numa posição, como a Lélia Gonzalez bem coloca, nessa posição dúbia, né, do duplo, que é a posição de visibilidade, que, enfim, uma babá tem de cuidados, mas de invisibilidade pela sua posição como trabalhadora doméstica. Né? Não preciso dizer da posição que as trabalhadoras domésticas têm no mundo todo, não diferente aqui também no Brasil. E ela vai colocando, né, uma certa marca, que eu acho que é importante, dessa posição, que é mostrar que o que, no limite, também Freud quis esconder, eu acho que isso é muito importante, que a babá tinha um poder ali sobre a figura dele, né? Essa posição. Ou seja, em alguma medida, esse poder precisava ser, e esse poder está dizendo de um poder na construção da subjetividade, podemos pensar num primeiro momento assim, e que precisava ser ocultado, né? Ele revela o Fliess, porque ele reconheceria ali uma posição de classe. E a gente pode puxar para o Brasil e pensar, bom, reconheceria uma posição de classe e uma questão de raça também, né? Se a gente pensar também que no Brasil, além dessa característica, acho que um ponto bem importante para associar a McClinton ao Brasil e a Lélia Gonzalez, sobretudo, é que no Brasil tem uma dupla negação, né, que é da raça e da classe nessa posição, que é então perceber que essa mulher é, bom, como a Lélia diz, objeto A, objeto de desejo, mas é também objeto de exploração, precisa permanecer como objeto de exploração. Então, tem uma série de questões que vão retornando na figura da babá e que não aparecem nos estudos, não aparecem na perspectiva de pensar a escuta dessa mulher. Eu sei que, em alguns espaços, a gente já tem inserido, mas, ainda assim, vem em que lugar? Né? E o que tem nessa figura, nessa posição, que é, ainda, em grande medida, herança escravocrata, herança patriarcal da posição, que consolida o trabalho reprodutivo como desqualificado, como aquele que não tem lugar, né? Enfim, uma série de questões que são reproduzidas nessa posição e que a psicanálise não se vê também, né, diante desse desafio de encarar. E, nesses textos em que a McClinton traz, ela vai dizer o quanto ele recua dessa posição por entender que ele ia estar fazendo um furo. Na lógica patriarcal burguesa, né, nós não podemos admitir que uma trabalhadora doméstica tenha esse poder sobre essas crianças. O que a gente vai fazer com essa informação? Né? É isso que ele está dizendo, em alguma medida. O que a gente faz com essa informação agora? Então, acho que essa é uma tarefa ainda importante para a gente poder pensar. E, por último, para não me alongar, para a gente passar para o fechamento, é pensar a respeito dessa relação também que ela traz sobre a feminilidade, a sexualidade, né, que o Freud também vai mencionar nas cartas a Fliess relacionado à babá, e vai dizer da mãe, né, tipo, ó, minha mãe é massa, mas não é bem ela que está fazendo aqui, causando aqui comigo. Quem me faz sonhar é a minha babá. Né? Não estou sonhando com a minha mãe. Né? Isso é um falseamento que a gente ainda replica na psicanálise, né? E que vai convocar aí, né? Bom, e a tal da cena familiar, né? Dessa tríade? Bom, por que a gente não pode colocar mais um aí, fazer um outro furo com a babá para poder pensar qual é o jogo dessa cena que a gente diz da nossa Constituição, que não permite, que não suporta entender que família é, em alguma medida, a tentativa de, nesses termos, obviamente, burgueses, né, de tentar manter uma hierarquia de posições de exploração,
é uma tentativa de tirar da cena, né, uma série de posições em referência à sexualidade da mulher, a uma posição também de manutenção do patriarcado, né, no formato que a gente faz, e de não permitir, né, que a gente pense as nossas identificações, as nossas posições subjetivas, cunhadas, né, em pessoas que não são necessariamente da cena do quadro. E aí me vem a cena fatídica, né, do nosso imperador, que tem as mãos de uma babá ali, no seu resquício, daquilo que sobra, né, do lixo, como diz a Lélia Gonzalez, aquilo que sobra da cena, né, como o mais importante que sustenta. Obrigada. Como, tem uma outra que só está as mãozinhas assim, né? Essa é do imperador, mas é como aquilo que sustenta mesmo, né, a constituição ou uma das formas de constituir um bebê, uma criança, um humano, assim, né? Então, o que nos falta para a gente poder entender da nossa constituição enquanto humanos? Essa é uma tarefa que fica a partir da McClinton. Para finalizar um pouco, trazer um pouco da... Deixa eu só coisar aqui para não... Eu acho que trazer algumas coisas que eu pensei, né, até a partir de eu mandei o texto para um colega, um interlocutor lacaniano, e eu mandei já sabendo que ele ia discordar da gente, assim, né? Às vezes a gente escolhe os interlocutores para poder, enfim, fazer discordâncias que me movimentam, assim, né? E ele parte de duas perguntas que eu me lembrei de quando eu iniciei no grupo, né, que quero trazer um pouco para vocês, que é... A primeira coisa que ele me pergunta é: nossa, mas vocês estão falando de complexo de Édipo, né? E a gente hoje às vezes discute o porquê ainda usar o operador como esse, né? Complexo de Édipo. Existe essa discussão na psicanálise, né? Psicanálise lacaniana, principalmente, essa discussão está muito frequente, né? Por que vocês retomam isso, já que esse operador já está sendo colocado em xeque, né? E a segunda pergunta que ele me faz tem a ver com, claro, que um desejo dele, né? De que a gente parta a partir de Lacan, à medida que o Lacan deu alguns avanços em relação ao complexo de Édipo, né? E eu queria trazer duas coisas que eu acho importante em relação a essas duas perguntas, né? A primeira é que a gente pode até querer, vamos dizer assim, jogar o Édipo para fora, mas ele volta o tempo todo, né? A gente trabalha o tempo inteiro com o complexo de Édipo na nossa clínica, na supervisão, então a gente trabalha com a noção de fala, a gente trabalha com a noção de identificações. As eleições está cada vez mais explícito como um operador como esse não é um operador que dá para você simplesmente dizer vamos trabalhar com o outro, né? Acho que não é assim que a gente faz ciência também. Mas uma outra coisa, e aí eu acho que tem a genialidade dessas autoras, né, que é, ok, vamos usar esse operador então, mas com um tom mais interseccional, que é uma discussão também frequente na psicanálise, à medida em que a interseccionalidade ela não nasce na psicanálise, né? Ela começa de forma mais forte nos próprios movimentos feministas, né? Quando uma mulher negra, que é a Sojourner Truth, né? Ela está numa assembleia ali discutindo com outras mulheres em torno do movimento feminista, né? E tinha mulheres brancas ali falando sobre os direitos que queriam conquistar na polis, na cidade, etc. E ela fala assim, mas tem um passo atrás, né? Porque todos esses pedidos que vocês estão fazendo, ninguém me exige isso enquanto mulher. E aí ela repete uma frase que fica de uma força enunciativa muito forte, que é eu sou uma mulher, né? E aí o que as autoras negras elas vão trazendo nessa dimensão da interseccionalidade, que é mulheres negras na sua história elas sempre ficaram meio que encurraladas, né, numa espécie de elas lutam pela sua questão racial, à medida em que o fato dela ser uma mulher negra retira ela de uma determinada logística branca. Então, algumas dimensões da existência vai mudar quando você atende mulheres negras, quando você atende mulheres brancas, você vai ver isso muito forte, né? Por exemplo, na minha clínica, eu tenho escutado como o tema da não monogamia chega de forma diferente nessas duas mulheres. E eu não acho que isso é apenas uma questão individual, né? E aí, então, essa mulher ela fica encurralada por essa coisa do tipo os movimentos negros falando para ela, olha só, mas você tem que vir com a gente, porque a raça é mais importante. Você está indo para o lado das mulheres. E as mulheres brancas falando assim, você está indo para o lado dos boys, né? Ir para o lado dos boys, você sabe onde que vai dar. E aí... Essa piada é ruim. É que eu estou me debatendo com as eleições, gente. Está escapando mais do que eu gostaria, umas coisas.
E aí, enfim, essa expressão ela vira um operador analítico muito forte no movimento feminista, que ela vai, e hoje, com muita alegria, né, eu vejo ela entrar no movimento de psicanálise. Né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que tem, de fato, né, quando meu amigo me pergunta isso, e a articulação lacaniana é uma articulação que me interessa, eu sou uma lacaniana, né? Eu me assumo assim. Mas tem uma coisa que eu acho que é um exercício, às vezes, meio rápido que a gente faz, e que eu acho que fala de um sintoma no próprio campo lacaniano, que é o Lacan já resolveu isso. Isso aonde o Freud fracassou, o Lacan já resolveu. Né? Eu não gosto de tomar um autor como um resolutor de problemas, né? Eu gosto de tomar ele como uma causa de desejo. Então, assim, é claro que o Lacan ele teve muitos avanços para falar de complexo de Édipo, quando ele, por exemplo, prefere dar uma dessubstancializada no Édipo. No Freud, a gente encontra o complexo de Édipo muito ambientalista. Né? Então, se você pega, por exemplo, o caso Dora, caso da jovem homossexual, Homem dos Atos, você vai ver uma coisa muito forte de o quê? A teoria freudiana fracassando, porque, de alguma medida... E aqui, gente, não é nem uma tentativa denuncista do Freud. Ele fracassou à sua altura. Se a gente pudesse fracassar como o Freud fracassou, está ótimo. Tá? O problema é que a gente fracassa pior. Aí eu defendendo os boys de novo, aprecio. É ambivalente. Né? E aí... Mas o que eu estou dizendo, quando ele ia tentar, vamos dizer assim, aplicar esse complexo de Édipo que ele criou ali no período vitoriano, com todas essas negações que as meninas estavam trazendo, né, isso vai fracassando na clínica. Né? Então, o caso da jovem homossexual vai embora, né, no momento transferencial importante, a Dora fala para o Freud, você está demais, você está viajando. Muitas pacientes elas saem com muita raiva do Freud. Né? Por quê? Porque ele vai tentando aplicar uma teoria a qualquer custo que estava demonstrando, vamos dizer assim, a sua falha. Né? E isso é interessante na clínica para a gente, porque, como a gente não aplica teoria, né, a gente fica nessa posição, vamos dizer assim, tem alguma coisa que a teoria fracassa para a gente tentar construir outra. Né? Então, o Lacan ele vai, de alguma maneira, tentar resolver isso por uma outra via. Ele já tinha o Freud ali no bolso, né, que bom, já ajudou ele a avançar. Então, ele vai tentar tirar essa parte substancial e vai trazer essa questão dos 3 tempos de Édipo, etc., e vai trazer essa questão mãe, falo e filho. Né? Eu acho que é uma discussão interessantíssima, quando ele opera com noções como desejo materno e função paterna, mas eu sinto sempre uma espécie de cartada do imaginário toda vez que a gente tenta trazer alguns temas que não foram trazidos por ele. Então, por exemplo, quando a gente fala de teoria interseccional, a gente está falando de, no mínimo, 3 coisas: classe, raça e gênero. Percebem? Toda vez que a gente vai trazer isso para um debate, tem uma cartada no campo lacaniano, que é isso é imaginário. Né? Isso eu acho que é quase um automatismo mental. Sabe assim? Porque a pessoa nem me escutou, já está dizendo isso para mim. Assim. Além, né, do imaginário não ser um registro, vamos dizer assim, menos valorizado hierarquicamente, eu acho que isso é uma negação. Né? Você usar dessa cartada o tempo inteiro para poder, vamos dizer assim, deslegitimar um tipo de discussão que a gente está começando. Quando eu digo que a gente está começando, não significa que outras pessoas já não começaram. Né? O nosso texto é um pontapé. No texto, para quem vocês forem ler, a gente dá 2 hipóteses de negação, o apagamento da babá, que é a denegação e a fora-inclusão, mas a gente não fala qual que é a nossa. Né? Por quê? Porque, quando a gente diagnostica o tipo de negação que é, isso muda o modo como a gente vai ler o fenômeno. Um operador de fora-inclusão é muito diferente de um operador de denegação. O retorno do real, o retorno ele é diferente. Né? O recalque, o retorno é no simbólico, enfim. Sei que a Lélia não estava preocupada com isso, mas é uma preocupação nossa, enquanto clínicos. Né? Então, enfim, é uma coisa que eu queria trazer para vocês como uma espécie de desabafo, né, para a gente poder pensar as discussões. Né? Bom, a ideia, então, é a gente abrir para conversa, para debate, não só para perguntas, mas também colocações. E lembrando que eu só peço que as pessoas venham à frente para que fique... Porque a gente está gravando, não está sendo feita a transmissão online. Legal ver a carinha das pessoas. Mas vai ficar gravado para subir no final do ano tudo que a gente está fazendo aqui presencialmente. Tá? Queria muito agradecer a participação de vocês. Acho que a fala de vocês vem muito... conversar com as nossas questões aqui no Instituto. Então, são bem-vindos de várias formas aqui, o trabalho de cada um. A gente gostou muito do texto.
E vamos problematizar, então, essas questões que são tão importantes para a psicanálise hoje, né? A Andréa Guerra fala numa psicanálise incomodada, né? Isso acho que hoje não poderia servir melhor, né? E fiquei pensando também que o tema do incômodo, né, essa tradução do Paulo Sérgio, né, que fala do estranho como incômodo, também não poderia caber melhor aqui, né? Porque acho que uma das vertentes que vocês trazem é de que é um assunto doméstico menor, né? E aí a gente tem o cômodo e o incômodo, né? E, enfim, para começar a conversa, alguém quer trazer mais uma questão? Depois eu trago mais um comentário, vou fazer spoiler, sobre a babá da Françoise Doutor. Ah! Legal. Oi, gente. Oi, pessoal. Eu sou a Renata. Eu já tinha lido o texto de vocês antes de publicar, né? Me aproximei do grupo por um tempo, precisei me afastar. Mas é um texto muito importante para mim, porque eu pesquiso a invisibilização das babás no meu mestrado, né? Com um foco mais para a relação das famílias, o que não é reconhecido na relação das famílias com as babás, né? Mas, logo de cara, eu tive que olhar para essa questão de que as babás também não são vistas na psicanálise, né? E acho que são coisas que se atravessam muito. E aí, como é um tema que tem pouca coisa produzida, né? A gente vai se repetindo nas mesmas referências, é meio enlouquecedor, assim, vários textos que eu vou lendo citam as mesmas e as mesmas pessoas. E, não sei, eu penso em muitas coisas, né? Porque acho que, justamente por ser um tema pouco trabalhado, dá para abrir a discussão para várias coisas. Mas fiquei pensando em acrescentar mais um pontinho na discussão, assim, acho que pode ser interessante, que muitas pessoas, quando eu vou discutir o trabalho, falam: tem pouca coisa no que já foi discutido com as babás, vai olhar para as relações dos educadores, das creches, da educação infantil, né? E é, de fato, um campo que a gente encontra muito mais essa presença de uma outra pessoa que faz um lugar que é meio materno, mas que não é exatamente, que não pode assumir esse nome, né? E uma das coisas que eu tenho me questionado no meu mestrado, talvez porque eu estava escrevendo isso hoje, eu fiquei um pouco mais mobilizada, é uma pergunta de por que será que na educação, né, nesse meio, dá para se questionar mais esse lugar materno, ou que se aproxima do materno, do que nas babás, né? E aí uma das coisas que eu fiquei pensando, né, que vem muito da pós aqui no Girard, que é esse lugar do especialista da infância, da educação, que é muito valorizado, né, mas que não tem como não ser atravessado pelas questões sociais, né? Então, essa estrutura racista, patriarcal, que também se coloca numa valorização de um lugar de especialista que vai saber um pouco mais, e esse pode ser pesquisado, estudado e debruçado, e o outro que não aparece, né? Então, não sei, quiser acrescentar um pouquinho esse ponto. Eu queria só fazer... Oi? Eu gostaria só de pedir uma coisa, que vocês que estão de frente, para verem quem levanta a mão, porque daqui senão a gente vai... Né? E só fazer um comentário em cima da sua fala, que é muito interessante, porque você traz uma coisa que realmente tem uma passagem da família para a escola, né? A família tem essa função da reprodução, da transmissão dos valores da cultura. Então, não tem como a família não ser essa célula que vai gerar e gerir uma forma da sociedade e reproduzir isso à exaustão. A questão que eu acho que e aí entra a escola já como um outro momento de reflexão disso, né? Mas a questão que está em jogo, que é importante aqui, é porque a psicanálise precisa reproduzir isso que a família reproduz. Que a família reproduza isso está colocado na própria função da família. Mas por que a psicanálise não pode fazer furo na família? E lembrando um pouco a Gayle Rubin, né, quando ela vai dizer, bom, Lévi-Strauss e Freud falaram coisas sensacionais de como o pior se transmite. A gente quer saber como a gente para de transmitir o pior, como a gente pode desmontar o sistema sexo-gênero. Eles descrevem o que a família faz para transmitir o sistema sexo-gênero. Por que isso não poderia ser para fazer furo nisso? Que eu acho que é o que vocês estão trazendo hoje aqui, né? Mas quem que... Agora é com vocês, gente. Vocês estão de frente. Agora é bom dia ou boa tarde, gente?
Eu trouxe a colinha aqui do celular para não falar abobrinha. Meu nome é Paloma, eu pesquiso racismo há um tempinho também, já há alguns anos, na área de violência doméstica, né? Tentando relacionar aí com a psicanálise. E eu gostaria de deixar aqui de sugestão para vocês um curta que fala muito sobre isso que vocês trouxeram. Eu fiquei assim, ai, com comichão, preciso dividir. Ele chama Travessia e ele tem só 5 minutinhos. A diretora Safira Moreira. E ele fala sobre fotos, né? Então a moça ela vai, sei lá, vamos supor na Feira do Rolo. Aí ela pega várias fotografias e vê uma foto de uma babá. E aí, ali tem um registro, né? E vai fazer uma discussão sobre como que as pessoas negras, antigamente, como não tinham acesso a uma câmera fotográfica, tiveram seus registros apagados. E aí é muito impressionante como que, através meio que do silêncio em alguns momentos e da leitura de um poema muito lindo também da Conceição Evaristo, traz tanto conteúdo de uma vez que a gente chega a ficar arrepiado, né? Então, queria trazer essa contribuição aí, Travessia, da Safira Moreira. Bom dia, sou Thaís Garrafa. Não, muito legal escutar vocês, acho que tem muitas provocações que vocês trouxeram. Eu vou fazer um uso democrático da palavra e só pensar algumas, acho que poderia ter várias coisas. Uma coisa que me surgiu, acho que o comentário da Renata também me provoca nesse sentido, a importância das feministas marxistas que situaram a importância do trabalho reprodutivo e o trabalho de cuidados não remunerado na sustentação da produção capitalista, né? Acho que isso, de algum modo, a psicanálise aderiu a essa ideologia, desconsiderando toda a possibilidade de trabalho remunerado doméstico na constituição subjetiva. Acho que esse é um dos pontos, acho que você que trouxe também, né? O outro ponto é a importância da gente, acho que, voltando aqui ao comentário da Vera, né, fazer furo na família, da Priscila, sobre a cena familiar, que nos incomoda muito atualmente, né, como a gente precisa superar essas referências, né, entendendo que elas vão se atualizar nas sociedades, mas a gente já tem inúmeros arranjos relacionais para pensar a constituição subjetiva fora dessas referências. Né? Acho que a Judith Butler provoca muito nesse sentido, né, quando vai falando aí da tensão entre as zonas de legitimidade e as identidades reconhecidas legitimamente, né, também na relação com o parentesco. Então, a gente precisa entender por que uma sociedade como a brasileira, e que isso está tão colocado, quase hegemônico, né, a presença das babás nos cuidados das crianças, não pode ser teorizada na psicanálise para além de alguma coisa que é da ordem da sustentação da função do outro, mas que não tocaria o âmbito do fantasma dos pais, né? Fantasma que seria parental necessariamente, né? E aí a gente precisa produzir avanços em relação a isso urgente, está super atrasada essa discussão, então agradeço muito a possibilidade de vocês terem trazido isso à tona de um jeito tão interessante. Bom, gente, então, primeiro de tudo, agradecer de novo, né, a oportunidade de estar tendo esse diálogo, que eu acho que é o mais importante aqui para nós, né? Eu fiquei ouvindo os comentários de vocês e lembrando um pouco justamente desse lugar do cuidado e da maternidade, né? Que é um lugar, eu acho, que tem nos interessado bastante. E aí, na Silvia Federici, no Caliban e a Bruxa, né, vai aparecendo uma construção econômica de como a mãe, como cuidadora, vai sendo construída na passagem do feudalismo para o capitalismo por causa de uma questão econômica, que era a necessidade de você tirar as pessoas do trabalho com a terra, né, que eles foram desalojados do trabalho com a terra, e transformar todas as pessoas em trabalhadores assalariados. Isso não foi sem uma grande revolta das pessoas que foram consideradas trabalhadoras, e, nesse momento, as mulheres que ocupavam postos de trabalho, elas precisam ser reenviadas para os lares e para o cuidado reprodutivo,
né? E aí, uma série de violências, né, contra as mulheres, inclusive violências sexuais, vão sendo toleradas, né, pelo Estado, e a gente vai criando essa ideia da bruxa, né, que é essa mulher em que seria justificável você agredi-la, matá-la, queimá-la, apagar seu saber, né, sobre as ervas, sobre o cuidado e tudo mais. Então, eu acho que tem em todo esse debate que a gente está fazendo, né, um debate político sobre esse lugar do cuidado, porque as mulheres vão sendo reenviadas à fixação no lugar do cuidado, né? E quando a gente traz a importância das babás, e que a McClintock faz isso, eu acho que tem uma cisão para a gente conseguir entender, né, que esse trabalho muito próximo, ele também pode ser um trabalho pago. E se esse trabalho pode ser pago, ele não precisa ser feito necessariamente pela mãe de carne e osso, né? Que é um trabalho que pode ser dividido com a sociedade, né? Que é um trabalho de cuidado que pode ser feito em muitas mãos também. Então, quando eu acho que a gente traz essa importância da introdução do lugar da babá, né, também é uma desarticulação, né, desse lugar muito próximo, né, entre a mãe de carne e osso e esse trabalho de cuidado. Tem uma outra autora, que é a Jacqueline Rose, que escreveu um texto, Mothers, né, e que ela vai mostrando como que várias histórias sobre mães cruéis, né, que fizeram, né, atrocidades com seus filhos, elas vão ser usadas para poder ameaçar todas as mães que vão ficar com medo de serem identificadas com esse lugar da mãe cruel, né? E isso vai ajudando a criar uma coisa que elas vão chamando como se fosse uma ideologia da maternidade compulsória, né? Que teria um certo forma, né, da mãe ser, e que essa forma, né, que oferece tudo para a criança, que coloca a criança acima do seu bem-estar, né, que coloca a criança como o único desejo possível, que isso não é natural, que é o que a gente costuma pensar, né, que isso vem de uma natureza da maternidade, né, mas que, na verdade, isso é criado por essa ideologia patriarcal que vai nos colocando nesse lugar, né. Então, só para dizer assim, que eu acho que mais do que uma discussão só sobre uma figura, a gente está fazendo uma discussão sobre o trabalho do cuidado com as crianças como um todo, né? E a inclusão disso no sistema socioeconômico que a gente vive. Renata, só jogar uma coisa aqui, depois eu queria te ouvir sobre essa resposta, assim, porque você está pesquisando sobre isso, né? Eu lembrei, quando você perguntou, que eu acho que a sua pergunta, né, por que será que é mais fácil para a gente pensar nessa coisa da maternagem ou da maternidade no campo da educação e não no campo da família, né? Eu lembrei de uma coisa, quando eu trabalhava no SUS, teve uma época que eu trabalhava com um agente comunitário e, enfim, enfermeiras, equipe multiprofissional, para pensar o tema da adicção, né, que era o tema que eu estudava na época. E eu lembro, assim, que toda vez que tocava no tema da maternidade, era um inferno. Era um inferno, assim. Eu podia usar qualquer tipo de estratégia que ela fracassava. Assim. Tinha um negócio de uma intempestividade em relação a isso, assim, que era essa suposição muito rápida de todas as mulheres, principalmente, que estavam ali. Elas eram as mais bravas com as mães, inclusive. De que esse filho tinha que ser tomado dessas mães. Era um negócio assim que virava uma coisa, me impressionava assim, o grau que a coisa tomava, né? E eu fiquei pensando um pouco nessa sua pergunta, porque eu acho que tem algo que é muito difícil para a gente, não é à toa que essa defesa da família, eu acho que essa afirmação que a gente está tendo muito da defesa da família, ela só nos conta o quanto isso, de algum modo, está capenga. A gente não precisa afirmar nada que não está meio bambo. Isso não significa que a gente está perto de acabar o capitalismo, né? Mas tem algo meio bambo aí, né, para essa coisa estar tão forte. Eu acho que é muito insuportável a ideia de que um filho sobrevive sem a mãe biológica. E essa é a verdade da nossa história. A gente sobrevive sem o amor da nossa mãe, né? Mas a gente sobrevive com o amor de uma babá, com o amor de uma professora de escola. Então, eu acho que sacar isso é uma constatação que a psicanálise ela não quer lidar. Né, assim, porque é isso. Como que as crianças se humanizam? Gente, o amor da mãe que existe, que enlaça, ele não é dessa figura biológica. A gente sabe que aparece uma tia no meio do caminho, um pai no meio do caminho. Eu acho que trazer isso para o âmbito familiar é implodir a própria noção de família. Né, que a gente sobrevive sem. O filme lá da Helena Ferrante, que foi
Não sei se vocês viram. De início eu detestei, depois eu amei. Mas assim, ele mostra um pouco isso, né? Você fica esperando no filme que vai, não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas você fica com uma sensação, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa ruim. Essas crianças vão pirar, de repente as crianças estão bem. Não é assim? Não dá essa espera. Eu acho que isso tem a ver com essa noção de maternidade, né? Foi isso que eu pensei. Você concorda? O que você acha? Você que está pesquisando. Eu queria falar uma coisa também que também tem a ver com o que você colocou e com o que a Thaís colocou, assim, que eu acho que toca nisso que a Bárbara está falando, que que eu acho que também fica uma questão que é muito instigante, que é assim, bom, mas qual é o efeito para esses adultos, para os pais, né, digamos assim, que teriam assim essa legitimidade do amor, né, assim, da criança, ao se encontrarem com o fato de que o desejo da criança não é exclusivamente voltado para eles. Então, assim, que eu acho que assim a gente muitas vezes olha para o Édipo nesse sentido, assim, bom, o bebê fica né, assim, se questionando e vai tentar construir uma resposta para a ausência do outro. Mas também para a ausência, né, por que o outro deseja outra coisa que não eu? Mas assim, isso também pode se dar, né, assim, dentro dessas relações complexas, assim, nesse jogo dos espelhos, o desejo do bebê também não é exclusivo para essa mãe ou para esse familiar, para esse pai. E o que é que se dá a partir disso, né? Eu acho que essa é uma questão também que toca isso que a Renata estava falando e a Thaís, eu escutei um pouco isso nisso que você falou. Não, eu vou fazer o seguinte. Depois tem. Eu vou responder rapidinho. Não sei nem se é uma resposta, né? Mas continuar discutindo. Mas acho que o lugar da maternidade... Bom, eu fiz a pós aqui no Instituto Gerard, então estou bastante tempo questionando esse lugar, né? E acho que eu começo a minha pesquisa... Bom, eu não quero nem abrir muito, que eu termino meu texto de qualificação hoje e eu não quero mudar. Mas nossa, cada hora dá vontade de ir para um lado, né? Mas eu começo justamente falando do lugar materno no imaginário social, né? E acho que tem um ponto muito importante, que é o lugar da maternidade como o único lugar reconhecido de desejo da mulher na nossa sociedade, né? Então, reconhecer que outra mulher pode amar esse bebê e esse bebê pode amar de volta essa outra mulher, né? É tirar esse único lugar que a mulher encontra, né? Então, são muitas defesas que eu acho que se armam nesse lugar de precisar reconhecer a importância, né? Acho que é uma coisa que eu vou repetindo e repetindo, de ser muito difícil de reconhecer que ali tem, além do trabalho de manter esse bebê limpo, vivo, alimentado, tem um vínculo, tem uma relação, tem afeto, e tudo isso é muito difícil de reconhecer, né? E aí eu acho que atravessa tudo junto, e aí que eu me perco na minha pesquisa, porque tem todas essas questões sociais junto com um buraco narcísico muito grande de reconhecer que esse bebê ama essa outra pessoa, que tem transmissão, tem questões que se aproximam com filiação, um monte de coisa nessa relação, né? E aí cada vez eu fico mais indignada disso não ser pesquisado, porque cada hora eu acho mais um pontinho que abriria mais milhões de coisas e falo, socorro, por que a gente está estudando mãe, pai, filhinho só como se essa fosse a situação, se tem tudo isso atravessando, né? E acho que no texto da Segato tem uma coisa que foi um estalão assim para mim, que é como que essa figura não aparece nos textos se a gente compara com a abrangência dos bebês brasileiros que foram criados por essas mulheres, né? Então, não sei, eu fico perdida, não sei nem se eu respondi, mas é que está tudo isso junto. Enquanto isso, não, só vou fazer uma observação com o que tu está trazendo, né? Que foi algo que eu meio que estou grifando, né? Do que você trouxe. Lembrar que para a nossa cultura um suposto lugar de exclusividade da mãe biológica como a realizar a função, questionar isso é potencialmente desfalicizá-la, né, em função já de uma colagem um tanto artificial, né, da maternidade como um lugar de poder, né? Então, acho que conforme vamos nos abrindo para outras formas de se relacionar, que não exclusivamente atravessadas numa equiparação pela posição masculina, fálica, a gente, enfim, tende a subverter esta lógica, né? Que eu acho que, bem, não à toa a saída pelo feminino,
né? Como acho que é interessante a gente poder pensar nisso, né? Deixa eu só fazer um comentário também muito rápido, mas nessa mesma esteira. É só porque me veio à cabeça também não deixa de ser uma citação, mas que é curioso, nesse intersexo da educação e da psicanálise, que está no livro que vocês organizaram, do Rinaldo, uma fala dele, que o tio é o pai sem o pior, e que ele desenvolve totalmente no mesmo âmbito. Tem o tio do churrasco também, né? Não esqueço. Bom dia. Obrigada pela discussão. Acho que foi essencial para mim, principalmente porque eu estou fazendo o meu TCC agora, estou indo para o meu último ano e minha temática é de trabalhadoras domésticas. Dando um contexto geral, assim, a gente sabe que é um trabalho que é pouco reconhecido, né, categoricamente, recebeu seus privilégios com muita luta do sindicato, né, e que são direitos, não deveriam ser nem privilégios, né, são direitos básicos, que só em 2015 foi reconhecido os direitos trabalhistas de todas as outras categorias que são tão dignas quanto. E é um ambiente, o ambiente doméstico, ele é um ambiente que o sindicato é mais difícil de entrar porque é uma casa, né, um ambiente particular. E a minha discussão no TCC são as microagressões que continuam acontecendo e de como surgiu o trabalho doméstico desse pós-colonial, né, assim, uma continuação um pouco mais velada, vamos dizer assim, mas que continua tendo microagressões, né, continua tendo discriminação, continua tendo práticas racistas, e o quanto isso impacta na vida dessas mulheres, que muitas vezes dependem daquele emprego, porque muitas são chefes das suas residências, né, e dependem daquele trabalho, e o quanto isso continua impactando na saúde mental, no bem-estar dessas trabalhadoras. E aí eu queria perguntar, na verdade, para vocês, um ponto que vocês trouxeram, né, que essa discussão ela já vem acontecendo há muitas décadas, né, e o quanto eu né, não atuo na clínica ainda, então eu queria perguntar até se outras pessoas também que já atendem quiserem compartilhar, mas o quanto vocês veem da conversão dessas discussões que vêm sendo feitas, né, o quanto elas têm realmente chegado nessas pessoas, né, o quanto que elas têm de alguma forma acolhido essas pessoas, né? Óbvio, a gente tem psicologia preta, tem valor social, tem o próprio SUS, defendam o SUS, mas o quanto que a psicanálise tem realmente, né, convertido o passado da pesquisa para realmente uma prática que acolhe e chega nessas pessoas. Essa é a minha questão. Bom dia, acho que ainda é bom dia, né? Bom dia a todos, a todas. Gostei muito da fala de vocês. Tenho estudado os mesmos autores e as mesmas autoras, só que com outro ponto de vista, que é de Winnicott. Tenho feito uma crítica muito forte, né? Sou muito identificada com a teoria, mas, ao mesmo tempo, coloco um pé um pouco para fora, para poder, inclusive, fazer essa análise mais crítica, né, sobre as contribuições. Então, agora eu estou fazendo doutorado, né? E o título do meu doutorado é Winnicott, no País Tropical, o Lar Comum Brasileiro no Século XXI, que é para fazer exatamente esse tipo de tensão, né? Winnicott, inglês, nós brasileiros, brasileiras, século XX, século XXI, enfim, vários conceitos de Winnicott, como mãe suficientemente boa, né? Um conceito que eu critico muito, que eu acho que não faz mais sentido usar. Se a gente pensar, por exemplo, o Brasil atravessado por desigualdade social, a gente pode, inclusive, criar uma violência, né, um discurso violento, se a gente, por exemplo, numa mãe periférica, né, não entender as condições dela e logo pensar, será que ela não é uma
De repente, ela falhou como mãe suficientemente boa, porque ela não pôde cuidar da melhor forma possível, enfim. Então, eu quero dizer que bom que o Freud não respondeu tudo, porque tiveram os pós-freudianos, né? Que bom que o Lacan não respondeu, o Winnicott não respondeu, para a gente estar aqui, né, oxigenando a psicanálise, mantendo ela viva e fazendo as nossas contribuições como brasileiros e brasileiras, né? Então, era isso. Era só mais dizer que também o Winnicott nos fornece essa possibilidade, principalmente com o conceito de ambiente, que o ambiente não é mamãe, papai e filhinho, apesar dele falar um pouco assim, mas eu entendo que o ambiente ele tem uma triangulação que pode ser composta da forma que é possível compor, né? E aí incluem as babás, inclui a avó, inclui, não sei, o vizinho, e todas as configurações possíveis. É isso. Olá, tudo bem? Adorei a fala de vocês. E confesso assim que eu fiquei querendo dividir uma experiência clínica, até pensando um pouquinho como é que é a inscrição, né, dessas figuras cuidadoras no psiquismo, quais os atravessamentos. E eu embora trabalhe bastante com a reprodução assistida atualmente, eu trabalhei 10 anos no transplante hepático do HC. E eu tive uma experiência com uma senhora de 64 anos que foi fazer um transplante. Ela estava bastante apreensiva, ok. A gente estava acompanhando. E, depois que ela sai da cirurgia, ela começa a falar em espanhol. Era uma brasileira. E daí a equipe me chamou, Luciana, vai lá, a mulher está louca, está falando espanhol, ela está indo tudo bem clinicamente, mas como é que a gente vai dar alta? E daí os cirurgiões falavam, a gente não vai dar alta, ela está falando espanhol e vai lá escutar. Falaram, tá bom, vamos lá. E eu fui escutar essa mulher, que já era uma paciente minha, já acompanhava comigo, uma querida. E daí, ela estava totalmente desorganizada, essa questão da inserção de um novo órgão, ela já estava muito apreensiva para a cirurgia. Desorganizou ela inteiramente, assim, né, se a gente pensar, para você inserir um novo órgão no seu eu, ela regrediu para fases muito anteriores. E daí a gente foi conversando e falava, mas aí, né? E da onde vem o espanhol? A senhora é descendente de espanhol? Como é que é? Não. Não, ela era, inclusive, casada com um japonês. E daí ela fala assim, Luciana, e ela tinha várias questões com a mãe. Na minha infância, quem cuidava de mim era a minha vizinha, que falava em espanhol, né? Que era a babá, a cuidadora. E, a partir dessa experiência registrada, uma senhora, né, de 64 anos, o inconsciente atemporal, ela foi, a partir disso, né, resgatando, ela trouxe várias lembranças da infância, teve toda uma reorganização corporal, e, conforme ela foi melhorando, ela foi voltando a falar o português. Em alguns momentos que ela se desorganizava, ela falava meio um portunhol, e eu falava, a senhora viu que a senhora está falando meio portunhol? Não, não percebi. Ah, é verdade, é. E foi isso. Então, assim, veio muito esse caso, né, para trazer aqui, para compartilhar com vocês, né, desse registro, dessa volta, é uma língua materna, se a gente for pensar alguma coisa assim, né, e de como se inscreveu essa cuidadora, essa vizinha babá, nessa mulher, e, enfim, né, foi a partir disso que a gente foi trabalhando aí toda uma reorganização. Queria só dividir. Obrigada. Obrigada. Posso ir? Pois é, não vai dar tempo da babá, só as doutoras falam no café. Olá, bom dia, tudo bem? Primeiro, agradecer a todos vocês, brigadão. Brigadão. E eu tenho 3 tópicos aqui, né? Primeiro, onde eu posso acessar o texto de vocês, que eu não sei se vocês falaram, perdi, enfim. Tem disponível online. Acho que se você pesquisar pelo título, você consegue, mas tem no site da Manda a gente põe no Instagram. Tá bom, legal. Terceira coisa é, se vocês poderiam falar mais sobre a mucama, a ama de leite e a mãe seca do século XIX. E a outra questão é que eu percebi que parece que há um dilema aí mesmo que está envolvendo a pesquisa em relação seguindo, por exemplo,
a ideia de fora-oclusão, né, ou de denegação, algo do tipo aí, que envolve a Segato e a Lélia, né? Acho que é importante, enfim, até mesmo... Claro, isso não é uma cartada, mas é pelo menos entender as consequências de cada um desses caminhos, né? Sobre a Françoise Doutor, porque acho que faz uma marca bem interessante para essa discussão, né? Uma psicanalista, enfim, pioneira, histórica, e que também teve uma babá. Eu, enfim, fui pesquisando aqui para o nosso encontro, que a gente encontra, então, em autores europeus, a questão muito marcada da diferença de idade. Então, as babás costumam ser jovens, estrangeiras, e de um nível socioeconômico mais baixo, né? Como isso se repete. E a Doutor tinha uma babá, e, aos 8 meses, essa babá foi embora, e ela adoeceu severamente, né? E essa babá era irlandesa, e só falava com ela, então, em inglês. E aí a Françoise Doutor conta que os pais, para falarem com ela, para conseguirem que ela respondesse, tinham que falar em inglês, né? E ela adoece muito, e aí a mãe tem que ficar colada nela por meses para ela se recuperar. E o que eu acho muito bonito e interessante para nós aqui é que todo o trabalho dela é justamente pensar, né, em crianças separadas, em crianças que foram educadas longe da família, né, e que efeito isso tem numa psicanálise que ela constrói, né? E tem só mais um ponto: a babá foi despedida porque ela tinha condutas imorais, né? E acho que em nenhum momento a Françoise Doutor se detém nisso, nesse ponto do bom e do mal, que aparece tanto em outros autores, né? Eu queria só reforçar uma questão que foi trazida, que é sobre a dificuldade do pagamento exatamente dessa categoria, que eu acho que é uma dificuldade entre outras. Acho que o que está em jogo é porque, quando você põe uma pessoa dentro da casa, paga para um serviço que supostamente é da ordem do amor, que é o que a Federici vai falar, né, você cria um paradoxo com quem faz aquilo por amor. Então, inclusive, o uso da palavra mães mercenárias, né, que a Segato critica, que eram essas mães de leite, que, enfim, não vou me estender muito, mas, enfim, ela fala: por que mercenárias? Porque elas cobram. O tratamento era de péssima qualidade, as crianças morriam como moscas, é verdade, né, na França do século XVII e XVIII, mas, ainda assim, o que está em jogo aí é a desqualificação do trabalho. E aí a gente vai... se vocês conversarem com as pessoas que eventualmente trabalham na casa de vocês, ou conhecidas, ou parentes que fazem trabalhos domésticos, enfim, vocês vão ver que pessoas com um pouco mais de 40, 50 anos, seguidamente, elas são trazidas do norte e nordeste para trabalhar não remuneradamente. Elas ficam, começam a receber, mas é um serviço em condições análogas à escravidão. Por quê? Porque o que está colocado ali é que, justamente, tem uma afronta dessas pessoas receberem para fazer isso. Eu acho que não é um trabalho entre outros, é um trabalho que faz furo na nossa relação de classe. E a outra questão que vocês trouxeram é como é que essa criança vai amar esse outro estrangeiro dentro da casa, de outro nível social, como vai se identificar com esse outro, né? A gente está vendo a questão da inclusão de pessoas não brancas em escolas de elite em São Paulo, em outros lugares, né? A questão da inclusão é muito complexa, mas uma das questões diz respeito a... Bom, tá, então a criança vai brincar, e depois vão chegar na adolescência, eles vão começar a namorar, e o meu filho vai... Eu investi R$10.000 por mês na escola, e depois o meu filho vai casar com o filho da empregada doméstica. O que está em jogo também é a possibilidade dessas pessoas se relacionarem diretamente. Então, pôr isso em evidência é pôr a estrutura da nossa sociedade e talvez subvertê-la de uma forma, né, que a gente deseja muito. Basicamente é isso. Bom, gente, muitas questões, né? Eu só queria não deixar de lembrar também que esse livro aqui foi muito importante para nós, que é o livro da Ana Paula Musatti Braga, né? Que é Os Muitos Nomes de Silvana, que está até como prêmio Jabuti desse ano, né? Que ela foi uma das... em ciência. Ela foi uma das primeiras a começar a falar dessa questão de raça e da importância das babás ali, pelo menos dentro do nosso laboratório, né?
E aí, não vai dar para falar sobre todas as questões, acho que eu vou deixar para o resto do pessoal. Eu só queria falar sobre uma que é muito cara para mim, que é essa diferença dos termos da defesa, né? Que a Segato usa foraclusão e a Lélia usa denegação. Essa pergunta me tomou muito tempo. E aí, quando a Segato veio no Brasil, né? Veio no Brasil, não, ela fez uma fala junto com a gente lá no laboratório. Foi exatamente essa questão que eu coloquei para ela, porque a Andréa Guerra, inclusive, está usando o termo negação. E cada uma tem suas consequências, né? Então, e ela respondeu para mim uma coisa que eu achei que foi muito bonita, né? Porque eu falei justamente dessas consequências. A denegação, ela traz como consequência a fetichização do corpo da mulher, né? A foraclusão traz como consequência o apagamento. A negação traz como consequência a neurose social, né? Mas qual que a gente escolheria? E ela falou assim, olha, Aline, você está questionando um texto que eu escrevi há muito tempo, né? E eu acho que talvez você tenha razão, mas talvez todos esses termos que a gente pega emprestado da psicanálise não sejam suficientes. A gente vai ter que criar um novo para falar sobre essa possibilidade, né? Então, para não dizer assim, não resolvemos, né? E também não sei como vamos resolver. Acho que você também pode contribuir aí, né? Mas nem ela conseguiu nos dar essa resposta e nem ficou com o termo que era dela mesma. Eu ia falar um pouquinho também sobre isso que a Aline acabou de falar, né? Sobre os termos, principalmente pensando na Rita Segato. Porque, assim, né, assim como a Bárbara falou, né, eu também me considero lacaniana, eu acho muito interessante, né, como o Lacan trabalha o Édipo, pensar na metáfora paterna, e a gente ouve muito, né, quando a gente começa a tentar trazer essas discussões, mas o Lacan, o complexo de Édipo para Lacan, né, os 3 tempos do Édipo, a metáfora paterna, está muito mais relacionado com a linguagem, né? Então, é um significante. Então, é o significante desejo da mãe, o significante nome do pai. E quando eu tive contato com esse texto da Segato, foi um texto que, assim, me marcou bastante, porque eu achei que tinha uma pertinência, assim, de se pensar uma espécie de cisão mesmo na função materna. Eu acho que tem um furo mesmo que dá para... Eu pensando assim na expressão, né, da metáfora paterna, o desejo da mãe, o significado do desejo da mãe, o nome do pai, né, que entra no lugar do desejo da mãe, e lá no final, né, o resultado. Eu fiquei pensando mesmo, né, que a própria abordagem, essa abordagem do desejo da mãe, né, e como que se dá nos 3 tempos do Édipo lacaniano, os cuidados, os significantes, né, que são marcas, né, desse cuidado, isso é algo que talvez tenha um lugar, né, para esse tipo de cisão entre essas 2 mães, essas 2 linguagens. E eu acho muito legal esse caso, né? Por isso que eu quis falar sobre isso, que é uma questão da língua mesmo, né? São as palavras em espanhol, são as palavras da babá que aparecem em um momento, né? Que provavelmente deve ter sido um momento muito extremo para essa paciente. Então, eu acho que comporta alguma coisa ali, né? Mas o termo foraclusão, que a Rita Segato utiliza, ela utiliza de uma forma muito diferente do Lacan, né? Porque, se a gente for pensar, eu fiquei pensando isso ontem, antes de vir para cá. Nossa, o que seria uma foraclusão da mãe, né? Porque a gente trata, né, o desejo da mãe, na metáfora paterna, quase como dado lá, né? Quase... Será que se inscreve? Será que tem alguma coisa que se inscreve? E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E é algo que eu acho que cabe mesmo, né? Não é uma foraclusão do nome do pai, é uma foraclusão de algo que está antes, né? Nem mesmo a psicose é assim, né? No caso da psicose, você tem ainda, né, o desejo da mãe. Aliás, a teoria lacaniana, ela fala muito sobre isso, né? Sobre o papel da mãe, do psicótico, né? Muitos autores falam muito sobre isso. Então, eu fiquei pensando mesmo qual que seria esse resultado, se seria possível a gente pensar nisso, né?
Mas, enfim, só quis comentar porque eu lembrei disso, essa questão da linguagem, né, das diferentes línguas, né, dos significantes que são utilizados lá no cuidado. Parece que essa cisão ela existe, a gente ouve, né, sobre ela. Acho que a gente está no tempo, Pri. Eu me sinto super contemplada. Stanis não comentou? Nós não vamos responder tudo, só para ser convidada de novo. Brincadeiras à parte. Eu quero fechar assim. Queria muito fazer um ponto assim que para mim é muito importante, né? Falamos das feministas, das feministas marxistas, das psicanalistas, mas assim ressoando. Eu tinha prometido que eu não ia citar esse texto, mas não tem como. Falar desse tema um dia antes da eleição, para mim é muito importante que a gente fala do projeto de nação que a gente pretende construir. Eu não poderia fechar assim, fiquei aqui me segurando, mas enfim. O livro do Engels, que é citei, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, diz por que a gente precisa sustentar a noção de família patriarcal burguesa. Porque senão a gente faz furo no Estado, que é sustentado por essa família. É clássico, quem não leu, vai lá nesse textinho. Tiveram muitas outras mulheres que leram e contribuíram muito além, mas essa tríade, ela sustenta também uma psicanálise que faz essa tríade do Édipo. E aí pensar nesses furos, né? Tanto bom, é verdade, a gente pode ser amado, né, por outras figuras que não são só a mãe, não é só a babá, né? A gente pode pensar nessa relação que o coletivo faz, né? As mães, sobretudo periféricas, que deixam seus filhos com a vizinha, com quem pode, né, distribuir ali um cuidado, a centralidade do trabalho, enfim, várias questões. Eu vou pensando que também tem algo de desromantizar, que uma mãe pode não amar um filho e outras pessoas irão amar, como a Bá bem disse, né? E sobre uma fantasia do que é, então, essa relação de cuidado e amor, que também, em alguma medida, eu acho que diz muito, né, do porquê que não pode ser pago, que a gente contou aqui, mas porquê que a gente precisa, a todo momento, né, fazer essa ideia. A Mac Clinton fala, né, nem todas as babás cuidaram. Nem todas as babás... Algumas babás foram violentas, né, algumas babás assassinaram, inclusive. Né, algumas amas de leite assassinaram. Sair dessa ideia também, dessa mãe que faz, mas para dizer, às vezes, né, o que, dentro dessa relação entre trabalho, amor, né, e a posição do feminino, sobretudo, né, da mulher, continua repetindo em violência dentro dessa formação. O que a gente ainda não consegue escutar, não consegue fazer furo, que repete, para mim, um lugar de violência. E aí acho que amanhã a gente pode dar um respiro assim, para poder pensar com um pouco mais de tempo, elegância, talvez, né, e alegria. Então, vamos para amanhã, vou estar 13, vou falar mesmo, quem quiser, enfim. E fazer um pouco diferente para um futuro onde as mulheres não sejam invisibilizadas, assassinadas e tudo mais que a gente pôde falar um pouquinho aqui. Até mais.